Muito bem-vindo a mais um programa do canal Treino Verso Podcast de Responsa hoje, tá? E você que tá aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de compartilhar, tá gaguejei? Não se esqueça de compartilhar. Eu sou o Sandro Lee e tô aqui colocando mais um programa pra você curtir. E hoje, quem tá aqui? O cara é estrela mundial, internacional, o Master Trainer do Core 360. Inclusive, um abraço aí pro Luciano. Ó, parceirão. Ele, internacionalmente, diretamente do Rio de Janeiro. Quem? Rubinho Oliveira! Aí. E aí, Rubinho? Tudo certo, irmão? Tudo certo. Osasco City, é um prazer imenso estar aqui, né? É tudo ótimo. Já chegou numa festa que vai ter hoje, o maior cachorro-quente da América Latina. Bom, vamos participar então. Já Olha tá só, aqui, né? já tá com fome na hora do almoço, né? E aí, me fala pra mim quem era o Rubinho antes de conhecer a educação física? Fala pra nós, hein? Rapaz, o podcast só tem 1 hora, mas eu vou resumir o máximo possível, né? Tamo em casa. A minha história com a educação física é engraçada, né? Porque eu fui atleta durante um período, quem não sabe, eu fui atleta do Vasco da Gama até os juniores, e daí, como eu não tinha um contrato com o clube, eu acabei servindo no Exército, que naquele tempo não tinha muito o que fazer, né? Você tinha que ir, se você não tinha um contrato, você ia servir o Exército. E servi o Exército e fui para a área de educação física. Então, eu fiquei um período no Exército e fiquei como atleta, né, do EB. E quando eu saí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer educação física. Mas eu não tinha muito norte, né? Porque eu queria trabalhar com futebol, eu queria trabalhar com um atleta de alta performance, só que eu não me identificava muito. Então, eu comecei a fazer educação física, mas eu não tinha muita direção, não sabia muito o que queria fazer na educação física. Então, eu comecei a fazer curso. ENAF, acho que eu já fui para uns 15 ENAF. Então, assim, num desses ENAFs que eu fui, eu era bem grande, era aquela coisa bem enorme, aqueles palcos, né, aquela coisa maravilhosa. Eu vi lá a apresentação da Les Mills lá. Mas você já treinava na época? Assim, você já tinha um propósito corporal? Já treinava antes ou você... Não, eu era atleta, então o meu treino era voltado para ser atleta, né? Não fazia musculação, não entendia nada muito tá. disso. Eu fazia meu treino básico, que era correr, flexão, barra, o que eu já fazia antes. No Exército, né? Principalmente. Isso. O Exército para mim foi uma escola muito boa, né? Porque todo mundo falava que o Exército ia sofrer, aconteceu isso, aquilo, não aconteceu nada disso. Eu virei atleta do Exército e tinha uma vida bem bacana. Quem nasce para isso, nasce de uma vez. Não teve jeito, cara. Então, eu fui começando a fazer curso para ver o que eu ia me identificar mais, né? O que poderia ser. E quando eu cheguei lá no ENAF, eu não me lembro muito bem o ano, se era 2004, 2003, por aí. Eu vi o palco lá da apresentação da Les Mills, eu falei assim, cara, eu quero isso aqui, cara. Eu quero ser professor de coletiva. E eu vi aquela coisa toda, eu falei assim, mas isso é muito difícil, mas eu vou fazer. E aí foi esse processo todo que eu fiz o caminho, acho que inverso de muita gente hoje, que eu fui trabalhar com coletiva logo direto, né? E eu me identifiquei. E eu sempre fui muito bom professor de aulas coletivas. E eu fiz um programa, fiz outro, que a gente falava garoto de programa, né? E eu fiz todos os programas da Les Mills, todos. E me saí muito bem. A Les Mills, ela era hoje... Body Systems antigamente. Ah, tá. É que era antigamente Body Systems. Isso, antiga Body Systems. Então, eu fui fazendo o programa e dali eu fui avançando na minha vida. E mesmo como estagiário, eu trabalhava como professor, porque era uma coisa nova. Então, você ter a Les Mills, a Body Systems, numa academia era difícil. Você tinha que pagar lá, a academia tinha que pagar a franquia da Body Systems, e eu trabalhava, eu dava aula. Eu já ganhava como de estagiário como professor. Então, eu fui me identificando na educação física justamente com aula coletiva, né? A aula coletiva, para mim, sempre foi maravilha, power jump, body pump, eu sempre fui um fã de tudo isso. Mas esse processo todo foi bem complicado. Como no Rio não tinha treinamento, numa quantidade que depois melhorou bastante, eu vinha para São Paulo. E aí começava o perrengue. Certo. Porque era difícil você pagar, era bem caro.
o curso, né? Pra gente estagiário, eu ganhava R$ 2 a hora aula normal, mas eu, né? Então eu tinha que juntar dinheiro para ter a certificação para conseguir dar aula. E mesmo assim, de uma forma não muito legal. Mas eu vinha para cá e eu tinha que escolher. Ou eu ficava no hotel, pagava o curso, o que que eu fazia? Eu dormia na rodoviária, e mais lugar mais seguro, e no outro dia ia para o módulo 2 que era o módulo, né? O segundo módulo. Então era muito difícil, né? Foi uma fase muito difícil, de muito aprendizado, tanto profissional como homem também, né? De você ter aquela responsabilidade, de você ter, ó, só tenho esse dinheiro aqui, eu tenho que gastar, tenho que fazer, não posso ficar reprovado, porque reprovava bastante, então não podia ficar, porque eu não tinha condição de pagar novamente. Então, nosso tempo era folha de coreografia, Discman, fita VHS, era aquela coisa Putz, toda, era bem, old school. era bem disciplina, muito, você tinha que ter uma disciplina muito grande, assim. E eu tinha a minha filha era pequenininha, então a minha vida sempre foi assim. Por isso que eu falo que São Paulo, para mim, sempre foi um lugar de sobreviver, de vencer. São Paulo, para mim, sempre foi uma escola muito grande. E eu tenho esse amor pela cidade e tudo isso, enfim. Mas o meu início na educação física foi esse. E aí Justamente você escola veio coletiva. construindo aí uma Vim. carreira sólida e estudou aí biomecânica, Sim. MBA. Sim. Mas qual o momento que você, da sua carreira, da sua vida, que você achou assim, pô, eu estou na ciência, eu quero estudar ciência e gestão. Qual foi esse momento que você partiu desse início aí para poder estudar essas duas áreas? Foi justamente quando eu quis aprender sobre musculação. Porque eu falei assim, pô, bom, daqui a pouco eu tô com a idade, né, um pouco mais avançada, e eu não posso ficar dando aula nessa quantidade de aula que eu dava. Então eu falei assim, vou me aventurar na musculação. Vou ser professor de musculação. E comecei a estudar. E eu entendia que a musculação eu tinha que saber muito de biomecânica. Certo. Porque não interessava eu ter a formação se eu não entendesse de biomecânica, do movimento. Porque eu falei assim, eu não posso ser mais um professor na sala de musculação. Não posso ser um professor mais um que fica aqui em pé, aqui na musculação, e não tenha aluno de personal, não seja reconhecido, não seja uma referência. Não quero. E eu fui para a Smart Fit. E na Smart Fit eu fiquei como professor durante 3 meses, já apareceu o cargo para ser líder de unidade. Você já estava formado há quanto tempo aí já? Já estava 6 anos, que eu fiz licenciatura, depois fiz bacharel, Certo. né? Porque a faculdade que eu estudei, ela vendeu o bacharelado, mas não tinha. A gente tive que ter que fazer depois em outra faculdade. Igual eu. Na faculdade eu fiz a licenciatura e depois eu fiz bacharel. Sim. Teve que fazer, igualzinho o seu. Sim. Então eu fui para a Smart Fit e eu fiquei pouco tempo como professor, já peguei o cargo de liderança. E dali aconteceu a mesma coisa. Eu peguei uma unidade que eu não conhecia nada de gestão, tinha acabado de trabalhar, começar a iniciar a musculação, e eu falei a mesma coisa. Agora eu tenho que aprender sobre gestão. Aí fui fazer, graças à empresa que eu tive como financiar, eu fiz uma MBA em liderança e coach, justamente para poder saber se adaptar com equipe. Fiz o curso do Dale Carnegie aqui em São Paulo também, que é do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então eu comecei a estudar sobre gente, sobre liderança, sobre trabalhar com equipe. Eu comecei mais uma vez na minha vida, eu falei, então eu entrei nisso aqui, eu vou ter que ser bom nisso aqui, né? Certo. E tudo na minha vida foi muito assim. Caiu no meu colo, eu falei assim, ó, bom, agora eu tenho que me especializar muito bem nisso aqui. Eu tenho que ser muito bom nisso. E eu fiquei na empresa durante quase 5 anos. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. Foi no início da empresa e a gente aprendi muita coisa, não sei como está hoje em dia, mas eu aprendi muita coisa sobre gestão, liderança. A gente tinha muito treinamento, a gente tinha muita oportunidade de fazer curso, de aprender bastante, e essas oportunidades eu agarrei todas. Então, todas as especializações que aparecia para eu fazer, eu fazia. E sempre aqui em São Paulo, mais uma vez. A minha vida se dividia Rio de Janeiro e São Paulo, né? E qual foi o momento da sua vida que a atividade física ajudou a superar? Dentro da atividade física, ajudou você a superar algo que ninguém sabe? Algo que não está no Instagram, por exemplo? Tem algum momento aí que te marca bastante a atividade física, além do exército, tudo isso ou não? Sim. Teve algum momento da sua vida? Com tudo isso, eu descobri que eu tinha um problema de hérnia de disco muito, muito sério. Ninguém sabe disso, como você falou, nunca falei. Ninguém sabe que eu tenho esse problema ainda, mas é assim, justamente o que eu vou falar agora. Então eu descobri.
no meio do caminho que eu tinha esse problema. Já no futebol, eu já sentia umas coisas, né? Umas dores muito fortes. Eu tinha um problema de quadril, desalinhamento do quadril, 3 hernias de disco também. Então eu fui... E o médico falou assim, ó, você tem que operar. Não tem muita saída pra você, você tem que operar. Eu falei, não vou operar. É o que a maioria fala, né? É, a maioria fala. Eu falei, eu não vou operar, não vou enfiar um negócio aqui nas minhas costas aqui, operar, eu não vou. Tá maluco. Eu falei assim, o que eu posso fazer? Aí ele falou assim, ó, você tem que fortalecer o core. Aí que veio a história toda. Aí eu falei assim, mas como é que eu faço isso? Fui pesquisar mais uma vez. Eu falei assim, bom, Pilates é uma boa saída. Fui fazer a formação de Pilates. Fiz a formação de Match Pilates e Pilates. Inclusive a gente trabalhou junto, eu dava aula de Match Pilates. O pessoal me via assim, você tá no Pilates, cara? Você tá em todo lugar, cara. Meu Deus, eu fui fazer o Pilates. Aí eu falei, cara, eu tenho que ser bom pra caramba nisso aqui. E então eu comecei a me especializar em Pilates e daqui a pouco eu tava dando curso de formação de Pilates para outros professores. É uma coisa muito assim que sempre foi na minha vida sobre de treinar, de ensinar. Enfim, melhorei bastante, consegui aliviar muito as minhas dores e fui mostrando para as pessoas que você poderia melhorar essa condição de problema na coluna justamente com Pilates. E aí apareceu o Core 360. O Core, eu falava, Core 360, Core. Então eu tenho que ir. E isso, nesse turbilhão todo de Smart Fit, de gestão, eu tava nos 3. Estudando gestão, isso, liderança e o Core 360. Isso, o Match Pilates e o Core 360. Teve uma hora que o pessoal falou comigo, olha, você tem que ver o que você quer, cara. Você tá abraçando tudo. E isso, no meio desse caminho, apareceu o Personal Coach 4.1. Que era da Body Systems, que era o Henrique Ferraz, que a gente ficou 3 anos. E eu agradeço muito ao Henrique Ferraz, que é um dos donos da Corpore lá em Rio Preto, que é uma das maiores academias que tem de treinamento personalizado. A gente ficou 3 anos juntos, eu virei um dos treinadores do Personal Coach, que a gente ensinava o personal a trabalhar. E eu tava tudo junto, cara. As 4 coisas juntas, eu falei assim, cara, não dá pra fazer, não dá pra ficar bom nos 4. Eu tive que escolher. Então, eu escolhi ficar com o Core 360 e com o Personal Coach 4.1. Mas deu conta, conseguiu? Como é que foi o seu... assim, você trabalhava de liderança, você não saiu da sala, não? Saí da sala, porque o líder ele fica integral como gestor da unidade, né? Então, eu fiquei em 3 unidades e a gente fez um trabalho muito bom na época na Smart Fit, Isso no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo? No Rio. No Rio, tá. Eu vinha para São Paulo pelos cursos que a gente tinha. Certo. As reuniões com os regionais e tudo isso. Mas também sou muito grato pela empresa, com tudo isso que eu passei durante esse período lá. Então eu tive que escolher. Realmente não dava mais, eu me desliguei da empresa e me dediquei ao Core 360 e ao Personal Coach 4.1, que eram os treinamentos, né? E isso eu comecei a dar muito personal. E continuava com a aula de coletiva. Eu falei, bom, eu não quero mais gestão, vou ficar no Core 360 e vou trabalhar com o Personal Coach 4.1 aqui em São Paulo. Vinha dar os treinamentos aqui, que era uma coisa bem legal, que foi uma junção da Les Mills, da Body Systems, junto com a Corpore lá de Rio Preto. E foi legal, a gente ficou durante 3 anos aí, nesse tempo, e eu fiquei me especializando no Core 360 de tudo quanto é jeito que eu pude fazer, né? E chegou numa fase do Core, que eu já tinha feito as 8 fases, e eu queria mais, cara. Eu queria ir ali, que eu sempre vi todo mundo, vi os caras, Luciano, o pessoal o Arthur Hashimoto, o pessoal que era o Master Trainer. O Arthur é brabo, hein? Eu já fiz um curso com ele lá, você tá maluco. Agradeço muito o Arthur. Então, assim, eu falei assim, cara, eu tenho que ser igual a esses caras aí. Mais uma vez, pô, eu tenho que... Mas não é uma coisa que... eu deixar bem claro, não é uma coisa que você tem uma inveja. É uma ambição de você chegar naqueles caras ali. Certo. Porque eu sempre admirei todos eles. Então, eu não tinha um acesso como eu tenho hoje em dia. Lógico que a gente hoje em dia está na mesma equipe, né? E aquilo para mim era um desafio. E eu fui com a paciência, a mesma coisa. Vinha para São Paulo, fazia a fase 1, depois voltei de novo, refiz todas as fases. E foi aquilo tudo ali com a paciência, né? E demorou quase uns 10 anos para eu virar Master Trainer. Muito tempo. E nesse processo de ida e vinda, você não dava personal para as pessoas da sala. Para os alunos, você não dava personal. Dava personal. Então, assim, porque a gente sabe muito bem que é extremamente complicado hoje em dia no Brasil você trabalhar em sala
Porque sala não paga nada para um personal. Sim. Ou melhor, um profissional de educação física, que é o professor de musculação. Sim. E o cara tem que querer estar. Se o cara não quer estar, não tem como sobreviver. E nessas indas e vindas, assim, você conseguia se manter com o dando personal lá? Como que você fazia? Você remanejava a aula, deixava os alunos? Como é que você fazia nesse trâmite todo? São Paulo, Rio de Janeiro, porque aí que tá, né? Deixar uma escolha para fazer outra escolha, né? E naquele tempo não tinha essa facilidade de rede social, você gravar da aula, não tinha nada disso. O WhatsApp estava começando, não tinha nada disso. Era aquela coisa, você falava, olha, eu vou ter que viajar, vou ter que fazer um treinamento, vou ter que fazer um curso, então eu vou repor as aulas para você. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu vou te pagar integral aqui para te ajudar. Sempre teve essa amizade. E eu trabalhei no salão de musculação esse pouco tempo. Eu trabalhei no máximo 6 meses. Certo. Na Smart Fit, mas em outra academia. E depois eu me voltei para essa área de gestão toda e personal. Então, era difícil a pessoa me contratar para personal, eu estando numa sala de coletiva. Como é que você vai mostrar que você entende de musculação, que você conhece? Mas eu tinha bastante aluno trabalhando com coletiva. Nunca foi problema para mim. Né? Até pela comunicação que eu tinha com os alunos durante as aulas. Né? Que eu sempre dava aula coletiva, mas dava uma aula coletiva personalizada já ali. Sem entender muito de tudo, mas eu fui me especializando com o Personal Coach 4.1 e com o Core 360. Então foram as duas bases que eu tive muito grande, né? Tanto para trabalhar como personal, negócio de personal, e como trabalhar com treinamento funcional personalizado. Né? Como eu falei, sempre foi meu sonho trabalhar com isso. E graças a Deus, eu acho que tanto esforço, né? Assim como o Cristiano Ronaldo ou o Messi, que você vê que o Cristiano Ronaldo foi pelo esforço, eu sempre fui muito assim, fui muito De repente eu poderia ter falhas, né, de técnicas, mas o meu esforço sempre me levou a conseguir algumas coisas que eu sempre quis. E o Core 360 foi isso. E apareceu a oportunidade. Hoje eu sou um dos Master Trainers do Core e dos treinamentos lá no Rio e aqui em São Paulo. E foi onde eu queria chegar. Foi ali que eu queria, eu quero chegar aqui. E graças a Deus a gente está nessa condição hoje. Muito bem. Você é um herói sem capa, né? Um Batman. Você gosta do Batman, né, rapaz? Eu gosto. Mas você gosta do mundo da DC. Mas e a DC, essa história aí? E aí, como vai ficar? A Paramount comprou, foi 2 dias atrás. Né? Como que vai ser a DC Comics agora? Fala pra mim. O que você acha? Não, cara, eu vou ficar sempre assistindo os antigos. Eu não vou entrar nessa briga deles aí, porque é uma coisa comercial. Eu não gostei desse Superman agora. Não curtiu? No cinema, não. Horrível. Nada. Ele tá começando a subir de novo. A Marvel tava naquela lacração filha da puta, né? Fica sempre nisso aí. Nessa porra, agora que começou, vamos ver que vai começar, porque quem lacra não lucra, né? A verdadeira frase aí que não adianta. Você olha no gráfico da empresa, a empresa só caindo. Eles começaram a acordar agora e falaram, vamos porra, parar. não tá errado essa porra. Então vamos arrumar essa porra aí, né? E você tem a tatuagem de que aí no braço? Tem todo mundo aqui, cara. Tem do Aquaman, Superman, Batman, Coringa do Jack Nicholson, que foi o preferido pra mim. E tudo. Tudo DC. Caralho, você é o DC Man. DC Man. DC Man. Vamos ver como que vai ser agora, né? Você gosta do Zack Snyder ou não? Você acha do Zack? Foi o melhor. Você acha? Eu acho. Eu? E a Liga da Justiça dele, então são 4 horas de filme, foi o melhor. Que é meio sombrio, meio preto e branco. Eu acho que é por isso que eu gosto de São Paulo, que São Paulo é meio Gotham City. É bem verdade. São Paulo tá sempre cinza. É o cinza com verde, cinza com azul, cinza com amarelo. Exatamente. Mas sempre cinza, pô. Inclusive, eu fiz um vídeo aí, se você não tá no meu canal, vai lá e dá uma assistida. Você sabia que Gotham mentiu pra você? Assiste aí. Pô, vou sair daqui e vou assistir essa parada, cara. Lógico, mano. Agora você, Rubinho, trabalha com bastante estabilidade, né? Corporal. Sim. E qual é a relação do controle do corpo e o controle emocional? Pô, tem muito a ver, cara. O que você fala sobre isso pra gente? Porque eu vou falar por mim, né, Rubinho, depois que a gente acabar aqui, eu quero falar um pouquinho de como a gente se conheceu, de como foi esse processo todo que a gente acabou se conhecendo, que eu vim trabalhar aqui. A estabilidade, a estabilidade que a gente fala sempre, né, o controle do corpo, é uma coisa que a gente mostra para os alunos dentro do Core 360, nos treinamentos, que
Se você vê um vídeo fazendo um vídeo ou outro treinador fazendo um vídeo, parece uma coisa muito fácil, mas você ter um controle do teu corpo é uma coisa muito difícil. Certo. Primeiro de tudo, você tem que ter um controle mental. Você tem que entender o seu corpo. Se você não conhece o seu corpo, fica muito difícil. Eu falo muito para os treinadores, você não pode passar um exercício que você não tem a vivência dele. Porque é muito legal você ver fazendo TRX, fazendo rolinho abdominal em pé, mas você consegue fazer? Não é só ser forte, né, o corpo forte, mas a mente tem que estar forte para aquilo ali. E a gente sabe que você lidera vários profissionais, é um Master Trainer aí do Core 360. 360. E o que você vê a geração de professores de antes e a geração de professores aprendizes hoje? A gente sabe que tem uma diferença muito grande. Qual é a energia que você sente aí? Bom, apesar de toda a informação que eles têm, O peso da responsabilidade. Você tem um peso da responsabilidade. Sim, sim. E eu me preocupo muito, a gente, nas reuniões do Core, junto com o Luciano, de como eles vão aplicar isso no dia seguinte, né? Esse é o ponto principal. Então, cada treinador, o Cabral aqui em São Paulo, o outro treinador fora do eixo Rio-São Paulo, ele vai usar uma técnica ali. A técnica que eu uso no Rio é o seguinte: depois do que ele fez o curso, ou até um mês antes, eu tenho todos eles no WhatsApp, em grupo de WhatsApp. Dá um trabalho danado. Eu faço uma mentoria com eles. Inclusive, convido para participar, para trabalhar comigo lá nos meus estúdios, nos 2 estúdios que a gente trabalha com metodologia. Alguns eu consigo contratar, né, para ter uma bolsa. Já a maioria é estudante. Mas a dificuldade muito grande de eles conseguirem entender e conseguir aplicar. Porque eles não conseguem ficar estudando mais. Né? No meu tempo, a gente tinha o módulo 1 e o módulo 2. Hoje em dia não tem. É imersão. Então, você tem a parte educacional toda online e a parte prática comigo, os 2 dias. E ele não assiste aquele conteúdo. Ele não assiste. Então, ele chega para fazer a parte prática e ele não assistiu nada. E isso dificulta o aprendizado e o entendimento. Então, eu fico monitorando agora. Você já assistiu? Quanto você já assistiu? O que você já pegou do conteúdo? Para que ele chegue no dia lá, no sábado e no domingo, que são os 2 dias de imersão, o nome já fala imersão, ele tem um entendimento da parte teórica. Porque a prática ele vai aprender comigo. Mas se ele não viu a teórica, nada... E na nossa época não tinha. A gente tinha um livro, a gente tinha uma apostila, você tinha que comer aquilo ali. Destrinchar. Cara. Tinha que comer. Ler, Eu vinha Rio, São Paulo comendo aquilo ali, cara. O tempo todo. Isso que eu falo assim, eu fico muito triste de ver uma geração que eles são fortes, são inteligentes, ainda mais que isso aqui, com mídia, rede social, são ótimos. Mas não tem o comprometimento. Então, os colaboradores que eu tenho lá hoje, comigo, assim, eu tenho essa preocupação. Então, eu acabo sendo personal do personal. Você entendeu? Personal dos meus estagiários. Eu fico o tempo todo. Isso é cansativo demais. Mas eu me propus a fazer isso. Então, esse é meu propósito. E eu fiz uma mentoria com todo mundo. Inclusive, a gente vai fazer o curso agora no Rio, dia 21 e 22 de março. Eu já tô com todo mundo aqui que vai participar. O tempo todo. Já assistiu, já viu, quer tirar dúvida? Vem comigo aqui. Me procura aqui. Então, o tempo todo assim. E eu faço realmente eles olharem para a metodologia e falar assim, cara, eu amo isso aqui. Eu tenho vários casos de sucesso, vários colaboradores que se formaram, que estão comigo hoje, que já estão na vida, seguiram a vida aí, que começaram comigo. Eu tenho muita gente, graças a Deus por isso. Eu acho que isso é o meu salário maior na educação física. Desenvolver pessoas. Eu adoro fazer isso. É uma coisa que é minha, assim, eu gosto muito. Você tem uma decepções, né? Nem todo mundo vai fazer o que você está falando para fazer, cada um vai seguir seu caminho, mas 90% eu acho que eu acertei. Eu acho que eu acerto. Isso... Para mim, não tem felicidade maior de ensinar, né? Como diz o Cortella, só é um bom aprendente quem é um bom ensinante. Ele fala até uma frase assim engraçada, né? E aí você, o que você aprendeu durante toda essa sua vida com disciplina na rotina do treino? O que você aprendeu dentro da rotina do treino sobre disciplina? Disciplina. Porque se você não tem uma constância, você não consegue obter resultado. Então, essa é a disciplina maior. Como eu fui atleta e depois eu fui para o exército, eu sempre tive a disciplina disso, mas eu não tinha voltada para o treino. Então, quando você chega para um colaborador, chega para um aluno e fala assim, a constância é importante. É importante você fazer isso aqui, porque você pode estar até sem vontade de fazer, mas você tem que fazer. Você tem que fazer. Isso é disciplina. E o resultado vem com a disciplina, para tudo. Tanto para colaborador, tanto para um aluno que está treinando com a gente, lá no estúdio, que vai lá. Eu falo para o aluno assim, ó, é 50-50.
Você tá pagando aqui, mas a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. A minha disciplina de estar aqui e montar o seu treino, ok. E a sua disciplina de estar aqui no horário, tem que estar ok. Então, assim, sempre a gente faz essa divisão aqui. A disciplina é o ponto principal de tudo, né? Não tem pra onde correr. Cara, que eu tava conversando hoje. Às vezes eu torço pra voltar o bullying, sabia? Eu torço. Sabe por quê? Falando isso. Sabe por que eu torço pra voltar o bullying? Porque com o bullying se forjam homens e mulheres fortes. Sim. Sem o bullying, as pessoas estão ficando fracas. Tanto de pensamento e principalmente de corpo. Claro que depois da pandemia mudou muita coisa. Sim, as pessoas sim. começaram a treinar mais, se importar mais, assim. Mas assim, cara, não é que nem antes, né? O cara chegava pra treinar mesmo. Hoje o cara malha, como diz no Rio de Janeiro, né? Eu vim malhar. Não, todo mundo quer. Lá no Rio é muito complicado isso aí, cara. Olha, e assim, não sei se a gente tem tempo, não sei se tá a nossa... Não, fica à vontade, irmão. Aqui você tá na sua casa, cara, ele tá na sua casa. O meu amigo ali, ó, o Luan, ele tá na... Eu queria deixar aqui bem... Eu falo muito com a minha esposa isso. Cara, Rio, São Paulo é do lado. Mas é um abismo enorme de diferença de muita coisa. As pessoas quando... Não, mas eu digo isso no geral. Então... A geração de agora. Sim, de 90, 2000 pra cá. Sim, sim. Mas você tocou no ponto aqui que o Rio é assim. Mas é muito diferente São Paulo. Por incrível que pareça, é uma cidade que corre corrida pra tudo, mas a disciplina das pessoas que treinam aqui é muito maior do que no Rio. O Rio parece Você uma acha coisa... que tem essa comparação de certeza. disciplina? Eles treinam mais? Não, aqui treina mais. Aqui, tá. Aqui treina mais. O Rio é muito assim... parece devido à praia, tudo aquilo ali, que todo mundo tá cuidando do corpo, mas não tá. Então a pessoa vai lá na academia, vai na segunda e aparece na quinta-feira e sexta-feira não aparece mais. Aqui o tempo que eu vivi aqui, que eu trabalhei, que a gente trabalhou junto, certo, tem uma constância muito grande. E assim, o pessoal se preocupa. Sexta-feira aqui, lá no Rio, sexta-feira a academia vazia. Aqui, a academia que eu coordenei aqui e na BT que a gente trabalhou junto, a pessoa ia sexta-feira pra academia, normal. Não tem esse negócio. Choveu aqui, você... Não tem essa aqui. Choveu, tem que sair assim mesmo. Lá no Rio, não. Qualquer motivo é motivo pra você não treinar. Entendi. Entendeu? Então, essa visão que tem que o Rio, o pessoal treina muito, é muito devido à praia, mas não é assim, não. Né? E como você tá falando aí da geração, dessa nossa geração, cara, eu acho que o ponto principal desse problema da geração, eu acho que é aquela coisa de você ter que buscar o teu lá. Porque o meu pensamento quando eu era mais novo, e o teu também, era a gente ganhar dinheiro e sair de casa. Morar sozinho. Cara, eu saí de casa Eu queria com 12 morar anos. sozinho. Eu com 16. Eu queria morar sozinho, cara. Meu sonho era ter... eu quero morar sozinho, botar minhas coisinhas aqui, botar o meu videocassete, que era meu sonho, ter um 7 cabeças, né? Um rádio da Aiva, 3 em 1. Nossa. Cara, era o paraíso pra mim. Uma meu primeiro trampo que eu arrumei, já colocar um jaco, um boné, um tênis trançado aí, e pra São Bento. Dança break, é isso minha vida, irmão. Comprar o meu disco do Michael Jackson, ficar ouvindo 10 vezes sem ninguém me perturbar. E sabe o que você me fez lembrar agora? Eu cheguei pra minha mãe, eu tava trabalhando naquela época eu tava trabalhando. Eu tava com a metade do ingresso pra ver o Michael Jackson, Dangerous. Que foi aqui no Morumbi. No Morumbi. Ela falou, Dangerous vamos Tour. fazer o seguinte, você tem regra dentro dessa casa, não tem? E você faz. Faço, mãe. Então essa regra vai aumentar 2 vezes. Tudo que eu faço, você vai fazer durante uma semana. Se você limpar toda a casa, lavar a roupa, lavar tudo e limpar o quintal, eu te dou a parte do ingresso. Você é louco, eu fiz com toda a minha vontade. E porque era Michael Jackson, cara, não era Foi a única vez. Entendeu? Que E aí, você já viu ele de perto, alguma coisa do tipo, eu sou não? fã. Eu tô passando mal já com o filme que vai estrear agora em abril. Já fico vendo o trailer, já fico chorando, já não aguento mais. Tem tatuagem aqui. Você é louco. Então, assim, Você vai aí sou muito uniformizado ou não? Não, não vou. Pelo menos nem pra ouvir tanto. de lantejoula, você tá na luta. Mas assim, foi minha infância toda. Eu amo muito esse cara. Não tem o que falar, né? Michael Jackson é incomparável, né? Ele foi uma criação cultural assim mundial. Quem não conhece Michael Jackson, quem nunca, né? Foi assim. Claro que tem os outros por detrás dele, que ele é uma criação do criador. Pra mim é o James Brown, que é o pai da matéria. O E cara ele era fãzaço do James Brown, né? Puta que pariu, James Brown, assim, os caras são foda, assim, sabe?
a minha vida inteira eu só conheci o b-boy, o break, o hip hop por causa do Michael Sim, Jackson. sim, Foi também. minha mãe que me apresentou. É. Olha esse cara aqui, ó. Foram duas coisas que minha mãe me apresentou. O primeiro é Me Dê Motivo, Tim Maia. Tim Maia. A gente tá falando agora ali, Pô, né? caralho. E segundo foi Michael Jackson. Você É. tá maluco? É. E aí, o que aconteceu? Na época, eu tinha 8 anos. Foi morar do lado um cara que era do Recife, que é o André Fugêncio, o Ghetto Freak. E aí, a gente fez... E eu fazia os pop, Michael Jackson, foi no 85, 86. Foi aí que surgiu o primeiro grupo de break de Osasco, Ghetto Freak, tá aqui, que legal. estourou. O break, na minha vida, por isso eu conheço a educação física hoje. Sim, foi uma ponte, né, cara? Foi uma ponte, né? Então, Sim. foi isso na minha vida. E dentro disso, você, Rubinho Oliveira, qual foi o momento da sua carreira, da sua vida, que você falou, pô, acho que eu vou parar. Eu não tô mais aguentando. Já teve esse momento. Pelo que você já tá me falando aqui, você foi um cara objetivo. Você foi um cara centrado. Então, assim, mas já teve um momento da sua vida que você falou, porra, eu vou ter que parar. Teve, cara. Foi ano passado. Nossa, né? Pertinho, ano já. passado, pertinho. Foi porque... Justamente por quê? Porque você... É aquilo. Você quer montar, você quer fazer um monte de coisas que você sabe que vai dar resultado, que realmente está dando resultado, mas você tem aquela parte toda que... da mídia, né? Que eu falei pra você. Cara, você é muito bom nisso aqui. Você... Pô, do caralho. Aprendendo ainda aos poucos. Entendeu? Gaguejando pra Não, caralho. porque a gente tem uma amizade assim, mas eu admiro muito você, até porque você foi um cara que me abriu as portas aqui, sempre me tratou super bem. Eu vim do Rio de Janeiro, que é muito difícil um profissional de educação física vir pra cá e se dar bem, né? Trabalhar numa empresa grande, a gente trabalhou junto, você foi um cara que sempre trocou ideia comigo e a gente só teve essa separação por causa da pandemia, tive que sair da empresa, né? A empresa teve... Cara, quando a gente corte. vê uma pessoa que tem um objetivo centrado, é o que a gente tava falando agora atrás. Quando eu vejo uma pessoa que tem um objetivo centrado, não tem desculpa. Cara, você fazia a sua maior obrigação, que isso eu admiro. Chega no horário e no foto do trabalho. Era isso, simples assim. Interessante. E aí, nesse sentido, você mostrava quem você era. Então, Sim. por isso, assim, a gente tem uma coligação, né? Nesse aspecto de profissionalismo e pontualidade e querer fazer acontecer a coisa. E ainda teve esse momento no ano passado que você queria parar? Não fala isso não, cara. Não, eu pensei muito assim, né? Pela família e tudo. E eu falei assim, cara, porque uma coisa que a gente não falou, que eu sou formado em filosofia também. Puta, é filósofo. Então assim, Muito eu gosto bom. muito, né? E eu pensei em 2018 e cair pra esse mundo, assim, e ficar trabalhando com filosofia. Mas eu falei assim, cara, não dá. Eu não era muito aceito no meio da galera lá, né? Mas, enfim, ano passado eu pensei muito justamente por tudo isso, que você... É muito trabalho. Mas eu acho que Deus me deu essa missão e falou assim, cara, é isso aqui que você tem que fazer, cara. Carrega essa mochila aí e vai levando. Você tem que fazer isso, desenvolver pessoas, descobrir novos talentos. E a tua missão na educação física é essa aqui. De repente, minha missão não é fazer como todo mundo faz lá, de colocar os vídeos, fazer isso, falar muito. Todo mundo fala, você tem que falar mais, tem que fazer isso. Mas, cara, se eu vejo um colaborador meu fazendo isso, eu me represento ali. Certo. Se eu vejo um colaborador meu sendo um sucesso, eu me represento ali. Eu falo, cara, tem ali. Alguns mandam um direct, mandam alguma coisa pra mim. Foi muito engraçado esses dias. Eu dei uma aula, muito engraçado, muito, muito. Eu dei uma aula na academia que eu continuo dando aula, uma academia lá no Meio, o pessoal da Espaço Fitness aí, abraço, é uma academia que eu tenho um amor muito grande, uma consideração. Eu ainda dou aula de coletiva lá, né? Assim, eu gosto de lá. E eu fiz um vídeo, uma coisa rápida, assim, de 2 minutinhos lá do TRX, e um treinador lá dos Estados Unidos, do TRX, um dos caras que dá o curso, foi lá e curtiu e botou um monte de coraçãozinho. Você vê no Meia, no subúrbio do Rio de Janeiro, uma aula... Pô, um TRX lá que não é nas condições boas, mas você colocou lá, o cara colocou um coraçãozinho lá nos Estados Unidos, o cara que dá o treinamento. E eu falei assim, cara, isso pra mim já vale. Sabe? Eu não tenho, de repente, essa desenvoltura que você tem de câmera, que eu acho muito maneiro. Mas eu me realizo na educação física ajudando o colaborador ali, ou vendo o meu aluno tendo resultado, alguém vem falar comigo, sabe? Eu fico muito feliz, cara, muito. Eu sou muito emotivo com o meu trabalho. E eu pensei em desistir justamente por isso. Eu falei, será que eu ainda tenho lenha para queimar aí? Sabe? Será que eu tenho muita gente para desenvolver? Será que... Porque é uma coisa que eu falo muito assim,
a ingratidão é muito complicado, sabe? Eu sou muito grato por todo mundo, muita gente. A gente até falou isso aqui agora. Todo mundo que me ajudou aqui em São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Assim, todo mundo que me ajuda, que me ajudou, eu sou grato, sabe? Mesmo com um problema de algum lugar ou outro, mas eu sou muito grato. Eu não vejo mais isso nessa geração, então isso me desanima muito. E eu falo pra eles, seja grato. Seja grato. Não é só o dinheiro. Gratidão é uma coisa muito importante, seja grato. Não vá por dinheiro. Seja grato. Quer me deixar? Quer sair daqui? Pode ir. Mas não esqueça de nada que você viveu aqui. Nada. Então, é isso pra mim, isso me desanimou um pouquinho, né? Lá atrás, de pensar, mas já acabou. Que Já bom. passou. E se fosse pra você, ó, o Rubinho, você só tem uma coisa pra ensinar. Um movimento, uma fala, uma aula. O que você ensinaria pros novos professores de educação física hoje? E lembrando que você só tem uma. Seja importante. Importar quer dizer colocar pra dentro. Ó, vou falar de filosofia aqui. Ó, filósofo brabo. Então, assim, seja importante. Seja importante. Seja lembrado pelas pessoas de uma forma positiva. Independente de quem você é, cada um tem um jeito, uma maneira. Eu nunca vou querer que você seja igual a mim, nem eu vou ser igual a você. Mas seja importante, sabe? Não faça aquilo só por dinheiro. Seja importante. Acho que você ser importante, você gerar valor, você tá ali, a pessoa lembrar de você com 5, 10 anos e falar assim, pô, meu professor lá, cara, lá atrás. Ou aquele professor que me ajudou com alguma coisa. Eu tenho vários professores na faculdade e tenho contato ainda com eles hoje. Então, pessoas que me ajudaram, que eu me inspirei, eu queria ser igual a eles. Mas não por ego, mas porque eu queria, eu via como uma referência. Assim como minha referência sempre onde eu vivo hoje é o Luciano. Então, sempre tem a referência do Luciano pra mim. Eu acho ele um cara, porra, sensacional. Eu falo com ele todo dia, quase. Assim, eu perturbo bastante ele, assim. Você sabe disso, né? Sim. Então, assim, é um cara que me ensinou muito, que eu aprendi muito com ele, mas sem falar muito. Por quê? Só apenas ser. É ele ali. Então, todo mundo tem defeito, né? Isso aí não vai negar. Mas eu tenho isso. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para essa geração é essa. Seja importante. Não faça nada por fazer. Seja importante. Pegou uma coisa para fazer? Seja muito bom. Seja bom naquilo ali. No que você pode ser. Não faça nada de qualquer jeito. Não faça nada. Se você varrer um chão, faça com amor no coração aquilo ali. Sabe? É essa mensagem que eu tenho para deixar para essa geração aí. Muito bem. E qual legado você deixaria hoje quando a pessoa fala assim, eu treinei com o Rubinho? Qual legado você deixaria? O legado é esse, é lembrar de mim. Eu quero que você lembre de mim, né? Como eu falei, não do Rubinho CPF. Exato. Não do CPF do Rubinho, mas o Rubinho como profissional de educação física. Como um cara que trabalha ali. Assim, eu sempre escuto, né, das pessoas, pô, você trabalha pra caramba, carregador de piano, você faz isso, faz isso, faz isso. Assim, pô, tô pobre, não tô com dinheiro, mas assim, só em a pessoa reconhecer isso pra mim é importante. Então, assim, mesmo que eu me vá, porque um dia a gente vai, todo mundo vai, mas eu quero ser lembrado. E eu acho que eu vou ser lembrado por muita gente, sim, na forma do profissional de educação física que eu sou. Muito bem. E você já tá com um livro aí? Você já saiu num livro? Como é que é o livro aí? Tem um livro, a Marinês Freixo Pereira, né? Que é uma pessoa que me ajudou muito aqui em São Paulo. Vai aparecer aqui na tela. Quer ver? Vamos ver. Aqui é na tela. Aí, ó. O legado dos Titãs. É só brabo aí. Você tá maluco. Isso ela fez uma coletânea de vários profissionais de educação física que já passaram por ela, que a conhecem, inclusive Edgar Corona. Tá aí, tem muita gente boa aí, né? E eu tô no capítulo 44, falando um pouco da minha história. Isso que eu tô falando aqui com você. E a Marinês relatou aí. A gente também se fala sempre. Toda vez que eu tô aqui em São Paulo, a gente sempre marca para conversar. Eu sempre peço orientação para ela. É uma pessoa muito importante na minha vida profissional, muito importante de toda essa trajetória minha aqui em São Paulo, num período curto, mas que mudou muito a minha vida. Esse livro Legado de Titãs aí, que tá em PDF, e brevemente a gente vai estar lançando nas livrarias aí. Em todas as plataformas também. Isso né? aí. Virtual. É bem interessante. E pra galera que tá começando a educação física, é bom você ler a história desse pessoal aí, porque é uma história bem de superação, que nem todo mundo aí começou no estrelato da educação física, não foi fácil para ninguém. Então é bem interessante esse livro.
E aí, quem quiser te seguir nas redes sociais, Ruby Coach, né? vai aparecer aqui também, ó lá. Isso, Tá maluca isso. essa foto aí, papai. Ó, Isso foi a monstrão. IA, né? Olha isso, você tá maluco, Isso é. E lá do estúdio também, porque É. 2 estúdios. Tem o CTS Co-Train Nova América, que é dentro do Shopping Nova América. que, ó, desce um pouquinho. Olha aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó. É. Olha E aí, aqui ó. tem um pouquinho da A imersão, a né, imersão, que tem falou. toda a parte aí. Olha aí. Eu com o meu amor da minha vida. Olha, fala mesmo, já deixa o... Minha melhor amiga, meu amor. Muito bem. Ó, apaga um pouquinho. Ó, o Luciano aí, o brabo, né? É esse aí. Esse aí não tem 100 palavras, né? Ó, muito Porque- bem. Rubinho, eu quero agradecer muito Já diretamente... Ai, meu Peraí, irmão. deixa eu tomar aqui, ó. Olha aí, um ó. negócio que tem. Ah. Meu sonho era fazer isso, Danilo Gentili, o pessoal. Faz aí. Peraí. Ai, bom. Tá mal. Quero agradecer bom. demais uma presença aqui ilustre. Eu digo que vai ser internacional, porque você veio de longe. E tomara que você se ajeite bem aqui, porque aqui São Paulo é outra coisa, né? É o coração financeiro do país e você vai fazer muito sucesso, porque você é um ótimo e excelente profissional naquilo que você faz. Gente de caráter é você e um cara profissional que dispensa comentários. Muito obrigado, tá? Valeu, meu. E essa caneta é sua, essa canequinha aí? Essa caneca. Lógico, pô, trouxe pra você, papai. Pô, sensacional. Peraí. E você que tá aí, ó, siga o canal Treinoverso, não deixe de se inscrever, deixe o seu like, porque toda semana tem vídeo diferente, conteúdo diferente dentro do Treinoverso, porque é explorando o universo dos treinos e as HQ também a gente vai desenrolando, né? Faltou o Batman aqui, mas tudo bem. Por Mas que da você não próxima eu trago. Traz o Batman, não tem problema não. não- Da próxima vez que você vier, o negócio vai ser outra coisa, Sim, vai ser sim, forte, se Deus quiser. E não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like. E como eu sempre falo, vamos, que o treino não pode parar. Não pode parar. Valeu, Valeu, parceiro! parceiro. Tamo junto! Sensacional.